O primeiro turno do Campeonato Brasileiro se encerrou. Provisoriamente, o Botafogo ocupa a liderança, porque o Flamengo, que é o vice-líder, ainda tem um jogo a realizar. A gente pode falar bastante sobre o que aconteceu nesse primeiro turno e principalmente exaltar o feito do Botafogo. Mas o segundo turno está começando e a gente precisa falar muito seriamente sobre como vai ser, pelo menos, o começo do segundo turno, encavalado, né, com jogos de outros campeonatos. É depois da vinheta. Olá, eu sou Társilo Delfim, o Caboclo. Estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Como vocês estão vendo, eu estou num cenário diferente aqui. Eu estou em Batatais, na casa dos meus sogros aqui, mas não vou deixar de trazer conteúdo para vocês. Estou aqui com a minha parafernália, pelo menos parte dela, para poder trazer esse conteúdo para vocês. Então, para você que já conhece o canal do Caboclo, você provavelmente, enquanto eu estou falando isso aqui, você já deve estar fazendo o seu dever de casa. Mas e você, que ainda não conhece o canal do Caboclo, está chegando aqui agora, o que você precisa fazer? Então siga essas instruções aí rapidinho, antes da gente começar a bater um papo. Deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para você receber notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro helenos e helenas também do canal do Caboclo, para você que quer fortalecer o canal cada vez mais, para que a gente possa trazer conteúdo de qualidade. Você pode ser membro helenos e helenas do canal do Caboclo, apoiando mensalmente por um valor baixinho, pequenininho, R$ 4,99, menos do que uma latinha de Coca-Cola. Com isso, você pode assistir conteúdos em primeira mão, como esse que eu estou gravando aqui, que você que é membro já provavelmente assistiu, e se quiser assistir de novo, também pode assistir de novo no momento que ele vai estrear, né, para o público em geral. Mas você que quer assistir primeiro, pode ser membro do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. E você também pode contribuir cada vez mais com o crescimento do canal do Caboclo também, e também participando ativamente da pauta do canal do Caboclo, mandando um Pix de qualquer valor para canaldocaboclo@gmail.com. Você coloca lá na mensagem do seu Pix uma pergunta, um comentário, uma crítica, uma sugestão, o que você quiser. E eu faço questão de ler aqui logo no vídeo seguinte, toda vez que você colocar um comentário ali. Como, por exemplo, meu querido amigo Pedro Rafael Sanches de Souza, que deixou um comentário, mandou um Pix para mim e deixou um comentário lá dizendo o seguinte: muito lúcido o vídeo sobre a Leila Day, eleições na CBF e direitos internacionais de transmissão. Foi o vídeo anterior, né, que eu coloquei aqui no canal para vocês. Então, para você que ainda não viu esse vídeo, dá uma conferida lá depois. Vou deixar o card aqui em cima, aqui, ó. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima. Se você assiste esse vídeo aqui primeiro, depois você clica no card. E dá uma conferida lá depois, nesse aí que o Pedro foi muito bondoso em elogiar, já agradecendo o Pedro aqui também pelo Pix que ele mandou, muito obrigado, amigo, e convidando todos vocês também a fazer a mesma coisa que o Pedro, ou seja, você pode ajudar o canal do Caboclo de diversas maneiras, né? Mandando o Pix, sendo membro do canal e também contribuindo com seu like, compartilhando o conteúdo, participando aqui, comentando, deixando seus comentários, perguntas, críticas, sugestões e elogios e aquilo que você quiser, tá bom? Pessoal, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro terminou, o Botafogo empatou com o São Paulo num jogo que, na minha opinião, era um jogo que o Botafogo poderia ter resolvido no primeiro tempo. E como o Botafogo tem tido essa dificuldade em matar os jogos, né, tanto que os placares que o Botafogo vence geralmente não são placares muito elásticos, às vezes 1-0, 2-0 no máximo, né, raramente o Botafogo coloca uma vantagem muito grande. O Botafogo tem encontrado muita dificuldade no segundo tempo. Por quê? Porque o nível físico da equipe cai. E isso, na verdade, é uma consequência de vários outros fatores que vão se acumulando. Aí você tem sequência de jogos, você tem uma baixa rotação da equipe principal, que eu concordo com o Bernardo Gentili lá no Fogão Net, ele tem batido muito nessa tecla e pouca gente tem comentado, pouca gente tem reverberado isso que o Bernardo Gentili tem falado lá no Fogão Net, e eu concordo muito com ele, quando ele diz que o Arthur Jorge é um excelente profissional, faz um trabalho extraordinário do Botafogo, trazendo o Botafogo à liderança do campeonato até o momento, mesmo com a arbitragem totalmente contra e totalmente a favor dos seus principais adversários, mas eu também concordo com ele quando ele diz que a rotação da equipe talvez
pudesse ser um pouco melhor. Eu, por exemplo, tenho dúvidas se a melhor escalação para ter entrado contra o São Paulo foi aquela que o Arthur Jorge mandou a campo. E também tenho muitas dúvidas com relação ao tempo que o Arthur Jorge levou para substituir jogadores que no segundo tempo, logo no começo do segundo tempo, já davam sinais que já estavam muito perto da exaustão, e isso é muito perigoso porque a gente tem perdido jogadores extremamente importantes para o elenco, que vão fazer muita falta, principalmente nessa próxima sequência que a gente vai ter agora no campeonato, e por causa justamente da baixa rotação, talvez, que o Arthur Jorge tem promovido na equipe do Botafogo, não por falta de peças, não por falta de jogadores, mas por ele entender que ele precisa jogar com o que ele tem de melhor todos os jogos, e por isso, inclusive, que ele tem conseguido os resultados expressivos. Mas a gente não sabe se a pergunta que fica, na verdade, é se o Botafogo finalmente chegou no seu limite, no limite físico, no limite do seu elenco, para que a gente consiga continuar na sequência que a gente vem trazendo até aqui, para que a gente consiga pelo menos ser consistente nos próximos jogos e para que a gente consiga atravessar o que eu acho que será o mês mais difícil do ano e o mês que vai apresentar o maior número de decisões, né, para o Botafogo, não somente para o Botafogo, mas para a maioria das equipes do Campeonato Brasileiro, mas como aqui a gente está tratando de Botafogo, eu acho que é um mês fundamental e que a gente, na minha opinião, a gente realmente está na conta do chá com o nosso elenco, principalmente depois das perdas sensíveis que nós tivemos e também pela demora em apresentar os novos reforços ou jogadores que poderiam pelo menos suprir a ausência desses jogadores que se contundiram. E aí a gente está falando de negociações que ainda não aconteceram, né, como o caso do Matheus Martins, como o caso de zagueiros, como o caso de um lateral direito, que o Botafogo parece que travou, né, nessas negociações, a coisa não foi para frente, e a gente precisa urgentemente resolver essas questões, porque o mês de agosto vai ser muito cruel, como eu vou mostrar aqui para vocês nessa sequência. Então, deixa eu colocar a sequência, antes de mais nada, eu vou colocar a sequência do Campeonato Brasileiro na tela aqui para a gente conversar. O Botafogo joga contra o Cruzeiro, né, como todo mundo sabe, na próxima rodada, e eu estou gravando esse vídeo aqui na sexta-feira, o Botafogo joga com o Cruzeiro no sábado à noite, né, isso no dia 27/7, né, 27 ainda de julho. E depois, no dia 30 de julho, apenas 3 dias depois, o Botafogo sai para enfrentar o Bahia, lá na Bahia. 3 dias depois, o Botafogo enfrenta o Atlético Goianiense lá em Goiás, tá? Ou seja, é uma sequência de o Botafogo está jogando de 3 em 3 dias. Não é só o Botafogo, são praticamente todas as equipes do futebol brasileiro, né? E depois tem um jogo da volta na Bahia. O Botafogo vai de Goiás para Bahia, né? Para enfrentar o Bahia no jogo da volta da Copa do Brasil no dia 7/8, né? Apenas 4 dias depois. E depois disso, né, também 4 dias depois, o Botafogo vai até o Alfredo Jaconi enfrentar o Juventude, ou seja, o Botafogo sai de Salvador para ir lá para Caxias para enfrentar o Juventude 4 dias depois, para então 3 dias depois enfrentar o Palmeiras no dia 14, no primeiro jogo da Libertadores, jogo de ida da Libertadores, e olha que a gente está apenas no dia 14 de agosto, chegamos ao mês a metade do mês de agosto, e olha quantos jogos o Botafogo já terá feito. 4 dias depois, no meio da semana, o Botafogo enfrenta o Flamengo, aliás, no final de semana, o Botafogo enfrenta o Flamengo no estádio Newton Santos, na nossa casa, tá? E aí depois o Botafogo sai para enfrentar o Palmeiras no jogo de volta, né, pela Libertadores no dia 21/8, né, como vocês estão vendo, apenas 3 dias depois do jogo contra o Flamengo, do clássico contra o Flamengo. Então, vejam bem essa sequência: Palmeiras, Flamengo, Palmeiras, né? Óbvio que Palmeiras e Flamengo também estarão inseridos nessa sequência absurda de jogos, tanto pela Libertadores, também pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro, e aliás, eles se enfrentam pela Copa do Brasil. Então, quando esse jogo acontecer, quando o Botafogo enfrentar o Flamengo, a gente já sabe se Botafogo ou Flamengo ainda estarão disputando a Copa do Brasil, a gente vai saber se Palmeiras também ainda vai estar jogando a Copa do Brasil. Então, essa metade do mês de agosto aqui promete bastante coisa. Depois, para finalizar o mês de agosto, a maratona do mês de agosto, a gente pega o Bahia no dia 25/8,
né, lá na Fonte Nova, e isso já é jogo pelo Campeonato Brasileiro, e depois a gente volta para enfrentar o Fortaleza aqui no estádio Newton Santos no dia 31/8, 6 dias após o jogo contra o Bahia. Depois disso aqui tem uma data FIFA, e os times só voltam a jogar 15 dias depois. Então, para vocês verem como é que o calendário brasileiro é extremamente confuso, é um calendário extremamente mal pensado, mal organizado e justamente feito para equipes que têm muito mais poder financeiro, que podem montar elencos com muito mais profundidade. E a gente vai voltar naquela velha discussão, né, para quem é feito o Campeonato Brasileiro, por que as discussões de fair play estão aparecendo, justamente no momento em que o furão da festa, né, o fura-festa aí apareceu, que é no caso o Botafogo, né, e essa discussão tem sido levantada justamente pelos clubes, né, que mais se dão bem nos últimos anos, né. Isso tem uma série de implicações, mas eu quero só contar com vocês, ó, 2 jogos aqui, mais 4, 6, mais 4, 10. Então, a gente tem um total de 10 jogos sendo disputados no mês de agosto, né? E, não, na verdade, 8 jogos sendo disputados no mês de agosto, porque tem o Cruzeiro também sendo disputado, o Cruzeiro e o primeiro jogo do Bahia sendo disputado ainda em julho, né? É como essa coisa de 2 jogos por semana está parecendo até cursinho de inglês, né? Que você faz 2 aulas por semana, né? Uma coisa realmente muito bizarra por parte da CBF. E aqui eu estou trazendo um gráfico aqui que eu roubartilhei do meu querido irmãozinho Matheus Ferreira, né, que ele traz aqui o percentual de jogos ou de ligas que tem a maior quantidade de jogos com menor espaço entre uma partida e outra, né? Para surpresa de 0 pessoas, o Campeonato Brasileiro é o campeonato de todos os campeonatos do mundo, é o campeonato que tem a maior quantidade de jogos com menor espaço entre as equipes, o menor espaço entre os outros times. E aí, os campeonatos que você vê logo em seguida são campeonatos assim completamente é, irrisórios, né, pelo menos o top 5, né, que a gente vê ali a primeira divisão da Costa Rica, depois a primeira liga da Tunísia, depois a liga colombiana, depois a K-League, a liga coreana, aí que vai entrar a Premiership da Escócia, né, que também é um campeonato assim, você só tem 2 clubes praticamente disputando, aí depois vem um campeonato da África do Sul, a Liga da África do Sul, gente, e aí sim que chega a MLS em oitavo, depois a Liga Mexicana e em 10º a Premier League. Agora, a diferença percentual entre a quantidade de jogos com espaço muito curto entre eles, da Premier League, que é 10ª, para o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro tem mais de dobro de quantidade de jogos, né, sendo disputados com intervalo extremamente pequeno entre eles. Isso diz muito, né, sobre a qualidade técnica que a gente vê dentro de campo, sobre a velocidade de jogo, isso diz muito sobre a questão tática do jogo, como o jogo vem sendo desenvolvido também, e também, obviamente, fala muito sobre a questão econômica, a questão financeira, porque principalmente numa liga como a Premier League, onde você tem uma divisão muito mais equânime dos direitos, por exemplo, de televisão, você tem uma, uma repartição muito mais, né, sensata das questões de direitos de televisão, de grana, né? Você vê que você vai ter sempre um campeonato muito mais equilibrado, com os times tendo muito mais tempo para descansar entre um jogo e outro. Não pensem vocês que eles não reclamam, né, do calendário, eles reclamam bastante do calendário lá também, mas imagina um time inglês tendo que disputar o Campeonato Brasileiro com o calendário que a gente tem aqui. Praticamente impossível, né? É infactível. E aí, isso traz algumas discussões, né? Isso traz a reboque algumas discussões. Como, por exemplo, a discussão do fair play, né, que está sendo colocada. Eu fui marcado numa discussão no Twitter, que estou achando o maior barato, eu não participei dela em nenhum momento, não dei minha opinião, mas ela está sendo disputada entre o César Grafietti, que inclusive já esteve aqui no canal do Caboclo, fazendo uma participação no vídeo em que eu falei sobre o balanço do Botafogo,
que é um profissional que eu admiro demais, que eu gosto muito, mas não que eu necessariamente concorde 100% com tudo que ele fala. Eu tenho um respeito enorme pelo Grafietti, mas embora não concorde 100% com o que ele fala. E tem um outro rapaz, um outro perfil que está debatendo lá com ele, que é um perfil francês, que chama Leon. Agora não vou me lembrar o nome dele, deixa eu até ver se está marcado aqui, eu acho que não está. Infelizmente não está. Bom, enfim. É um perfil francês que está debatendo com Grafietti a questão do fair play financeiro, colocando uma visão, um ponto de vista diferente do Grafietti. Então, basicamente, a gente pode dizer que a gente tem discussões diferentes sobre o entendimento do que é fair play. A visão do Grafietti é uma visão mais fiscalista, é uma visão mais voltada para a austeridade, que é um discurso que está muito em voga no Brasil nesse momento. E muita gente acredita que fair play é sinônimo de austeridade ou sinônimo de uma política uma política fiscal mais de arroxo, de você poder realmente gastar só aquilo que você arrecada ou parte daquilo que você arrecada. Existe uma outra visão com relação a fair play, né, com relação a isso, mas a gente não vai ver isso sendo debatido, pelo menos na mídia brasileira, principalmente na mídia brasileira, porque a mídia brasileira tem interesse de que fair play seja sinônimo de austeridade. Por quê? Porque os clubes principais que conseguiram atingir um patamar de ganhos muito grandes, principalmente no mercado fechado como o mercado brasileiro, eles querem colocar logo a tampa na garrafa e não deixar mais ninguém brincar no futebol brasileiro. E existe uma outra versão, uma outra possibilidade de você discutir fair play financeiro, principalmente no que diz respeito não somente na ponta onde você gasta, mas principalmente na ponta onde você arrecada, né? Também na ponta que você gasta é importante, como você estabelecer tetos salariais, e o Grafietti até argumenta muito bem, que eu acho muito interessante, que diferentemente dos esportes americanos, o futebol, na verdade, ele é um esporte muito mais aberto, que você tem ligas pelo mundo inteiro, não são esportes monopolistas. Tudo bem, só que você tem ligas que são mais atraentes do que a outra. Você prefere jogar com salário, com teto salarial na Premier League ou você prefere jogar sem teto nenhum na Arábia Saudita? Alguns atletas estão preferindo ir para a Arábia Saudita. Acredito eu que seja uma bolha. Logo eles vão retornar para ligas mais competitivas porque os atletas não querem também só dinheiro. O atleta também quer competitividade. Então é uma discussão que na verdade ela não pode se encerrar. Ela tem que ser aberta, ela tem que ser honesta. Todos os lados precisam dizer quais são as suas visões, quais são os seus pontos. Eu acredito que no Brasil, por exemplo, a discussão do fair play ela é desonesta e enviesada, porque a gente aqui não discute, inclusive, você abrir o mercado brasileiro. O Brasil hoje tem um mercado fechado. A gente não discute no Brasil internacionalização de direitos, que foi uma coisa que eu trouxe no vídeo anterior para vocês aqui, em que alguns amigos, inclusive, nem compreenderam muito bem, acharam que eu estava viajando. Não estou. Respeitosamente, digo para vocês, o mercado brasileiro é fechado, ele não é internacionalizado de propósito. E ele é feito dessa maneira porque boa parte dos critérios de distribuição de receitas no Brasil estão atrelados à audiência e atrelados também a engajamento, ou seja, o número que a sua torcida tem e a capacidade que ela tem de engajar nas redes sociais e gerar, na verdade, fluxo para que o capital, a grana, né, que seja gerada a partir daí, seja distribuída de acordo com o que cada equipe consegue produzir em termos de engajamento. Então, o mercado é fechado por isso. Ou você acredita que o Manchester City sempre foi uma potência mundial? Quem conhece a Premier League de longa data, como eu conheço, por exemplo, acompanho a Premier League desde que eu era garoto, você vai ver que o Manchester City, antes da chegada do Sheik lá, era um clube completamente irrisório. Era um clube da cidade de Manchester e que era circunscrito à cidade de Manchester, que não tem representatividade nenhuma. Inclusive, até hoje, o Manchester City tem uma dificuldade muito grande de lotar seu estádio, né? Não são todos os jogos lá no Etihad que você tem um sold out, que é lotado. Vocês acham que o Manchester City hoje vende mais camisa na Inglaterra ou fora da Inglaterra? Né? Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. O Manchester City não teria o poder de arrecadação que tem se o futebol inglês ficasse circunscrito à Inglaterra. E outros clubes também não teriam.
né, que são clubes que acabaram se tornando muito populares fora da Inglaterra, nem por causa do seu desempenho esportivo, muito mais por causa de sua tradição e de sua história, que as pessoas têm uma tendência a gostar desses clubes. É o caso do Newcastle, do West Ham, por exemplo, é o caso do Tottenham, é o caso do Aston. Tem muito torcedor do Aston Villa por aqui e, obviamente, tem muito torcedor do Manchester City. O normal, né, que a gente viria fora da Premier League, seriam pessoas torcendo muito para o Manchester United, torcendo para o Liverpool, ou para o Arsenal, que são as equipes mais midiáticas, né? O próprio Chelsea, antes da chegada do Roman Abramovich lá e despejar caminhões e caminhões de dinheiro no Chelsea, o Chelsea não era uma equipe de apelo internacional. O Chelsea era uma equipe de Londres circunscrita à cidade de Londres, né? Somente, não tinha um apelo nem nacional, para vocês terem uma ideia. Então, a internacionalização do Campeonato Brasileiro, ela traria divisas, mas não traria somente divisas, ela mexeria com o engajamento, né, que os clubes podem gerar. E é esse engajamento que a detentora principal do Campeonato Brasileiro não quer. Ela quer circunscrever o engajamento e quer cristalizar o mercado dos torcedores dos clubes, porque dessa forma a distribuição fica dentro daquilo que ela quer, dentro daquilo que ela deseja, com o clube da casa sempre levando vantagem e um clube também que precise rivalizar, que você sempre precisa do rival. Lembra daquela história da espanholização do futebol brasileiro, que eles tentaram há um tempo atrás com Flamengo e Corinthians, e o Corinthians não conseguiu acompanhar o ritmo do Flamengo? Então, fizeram isso com o Palmeiras. Isso traz mais um assunto, né, que eu acho muito interessante. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal e acione o sininho, e vá deixando seus comentários aí se você concorda, discorda, tá? Porque a maneira como a tabela do Campeonato Brasileiro é feita, a maneira como o Campeonato Brasileiro é feito, né, essa sequência de jogos que você está vendo que afeta todo mundo, não afeta somente o Botafogo, ela acaba justamente privilegiando os clubes que já estão estáveis, né, financeiramente. Só que essa estabilidade desses clubes, ela não foi conquistada assim com tanto profissionalismo e não foi conquistada assim com tanta competência, né? Como disse, por exemplo, Pedro Martins, novo diretor executivo de futebol do Botafogo, para minha surpresa. Eu vou fazer depois um vídeo específico para falar sobre a escolha do Pedro Martins. Eu estou procurando mais informações, mas eu tenho para mim, tá? E é só um palpite, nesse momento, por enquanto, é só um palpite, que a escolha do Pedro Martins não tem a ver com o modelo de negócios do Botafogo. Até porque, pelo que ele falou na entrevista dele no Charla Podcast, que é a entrevista, se não me engano, de 6 ou 7 dias atrás, uma semana atrás, ele está muito mais alinhado com a maneira como Flamengo e Palmeiras construíram seus cases do que como a maneira como o Botafogo e o John Textor vem construindo através da Eagle, e o que me causou um pouco de estranheza, né? E o Pedro Martins acredita sim nesse discurso da alteridade, nesse discurso mais fiscalista, né, que é muito comum da escola econômica conservadora brasileira, né? E que eu acho que não é a mesma cartilha que o Textor, pelo menos, vem trazendo. Por isso que eu acho que a escolha do Pedro Martins como diretor executivo do Botafogo passa por uma outra questão, por um outro motivo, na minha opinião. Tá? Tô só chutando. Eu acho que a escolha dele tem muito mais a ver com uma interlocução mais harmoniosa, menos beligerante, digamos assim, com a CBF, porque o Pedro Martins já passou pelos corredores da CBF, já trabalhou na CBF e parece que ele tem um bom trânsito com a CBF, porque ele tem um bom trânsito com o presidente da Federação Paulista de Futebol, o Reinaldo Bastos, e parece que o Botafogo está procurando tentar abrir um canal de comunicação com a CBF que hoje é completamente inexistente. E, aliás, essa é uma das funções do diretor executivo de futebol, representar o clube junto à federação, confederação também. Então, eu acho que o Botafogo escolheu o Pedro Martins muito mais nesse sentido. Se vai dar certo, isso é outra história, a gente precisa aguardar para ver. Eu acho, inclusive, vocês podem até procurar essa notícia no momento do anúncio do Pedro Martins, que o Botafogo deixou muito claro que ele não vai participar diretamente dos processos de contratação de jogadores, obviamente, porque eu acho que isso hoje está muito mais a cargo do Alessandro Brito, mas mais do que o Alessandro Brito, eu acho que isso hoje passa muito mais pela decisão do Gerlinger, lá dentro da Eagle, e pelo próprio John Textor também, que decidiram concentrar as decisões de contratações e negociações de jogadores através da própria Eagle também, e o caso do Matheus Martins é muito claro nesse sentido que o Botafogo queria, o Botafogo
a parte do Botafogo aqui no Brasil queria o Matheus Martins, começou a negociação, quando chegou na questão dos valores, acabou ficando travado o negócio e travou o negócio justamente porque a Eagle não entendeu que fosse um bom negócio para o Botafogo. Enfim, tem muitos assuntos aqui que a gente discutiu, obviamente, não dá para a gente esgotar tudo nesse vídeo aqui, que já ficou muito longo, mas eu quero deixar para vocês aí uma reflexão. Fair play, ele só pode ser implementado no Brasil depois que a gente tiver uma discussão séria sobre a liga e sobre questões de governança e sobre uma venda de direitos que não seja uma venda de direitos apenas uma quitanda fechada aqui no Brasil. Ela precisa ser internacionalizada, porque aí você vai ter receitas de outra sorte, você vai ter vultos diferentes de receita, e aí a gente começa a conversar sobre a capacidade realmente que os clubes têm de gerar valores, de gerar recursos através de suas marcas, e aí sim a gente pode começar a falar sobre qual é o limite para que os clubes possam gastar, possam se endividar. Eu não sou contra austeridade, eu sou contra a austeridade no mercado limitado, né? Se você tem um mercado limitado e é limitado de propósito, eu sou totalmente contra esse discurso de austeridade, porque ele cristaliza, ele fossiliza as forças, a correlação de forças do jeito que elas estão, e elas vão, dessa maneira, determinar que Flamengo, Palmeiras, São Paulo e talvez o Corinthians sempre vão levar vantagem e os outros clubes vão sempre ficar para trás. Eu sou contra completamente essa ideia, acho que a discussão precisa abrir. Segundo, a questão do calendário. O calendário do Brasil é um absurdo. Quando a gente tiver finalmente a maturidade para se formar uma liga no Brasil, a gente precisa dar cabo logo da questão dos estaduais, que não podem ocupar 4 meses do nosso calendário, quiçá se eles podem realmente continuar existindo, pelo menos no formato que eles existem hoje, porque eles economicamente não são mais viáveis, não tem mais apelo de público, ninguém está interessado, os clubes não querem, os clubes querem contratar bons jogadores e esses bons jogadores não querem jogar os estaduais, com razão, com toda razão, então estaduais precisam urgentemente serem discutidos e eles precisam ocupar pelo menos um mês, pelo menos com a participação dos clubes grandes, talvez no máximo um mês como pré-temporada mesmo, tá? E a questão final, que é a questão do fair play, que eu falei aqui que ela precisa ser discutida com mais honestidade, mas ela também precisa ser discutida em outras linhas de raciocínio também diferentes dessa que está sendo proposta. Fair play não é sinônimo de austeridade. Tá? Fair play ele engloba muitas outras coisas, muitas outras perspectivas que estão sendo propositalmente tiradas da discussão para que apenas 2 ou 3 clubes possam se beneficiar da maneira como tem sido feito. Concorda, discorda? Eu quero saber a sua opinião. Coloque embaixo nos comentários. Tomara que o Arthur Jorge consiga encontrar a melhor equipe, que o Botafogo poder enfrentar o Cruzeiro e também poder enfrentar a maratona que vai vir em agosto e a gente passar vivo por todas elas, se classificando na Copa do Brasil e se classificando também para a Libertadores. Vai ser brabíssimo, um mês brabíssimo, e lá no final de agosto eu vou revisitar esse tema para saber como a gente passou pelo mês de agosto, para aí sim, lá no final do mês, a gente decidir quais são as possibilidades, a gente definir realmente quais são as verdadeiras possibilidades que o Botafogo tem, que o Botafogo pode almejar para o ano de 2024, se há possibilidade de título ou não, e de quais títulos ou de qual título. E eu acho que é uma discussão que a gente precisa ter ali no final de agosto apenas, tá bom? Quero lembrar para vocês, deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber mais informações de conteúdos novos e torne-se membro helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99, menos do que uma latinha de Coca-Cola, e você recebe conteúdos como esse aqui em primeira mão, e você contribui também para o crescimento do canal. Você também pode mandar um pix para canaldocaboclo@gmail.com, colocando lá seus comentários, suas dúvidas, perguntas, críticas, sugestões. Eu vou ficar muito feliz de lê-las aqui no próximo vídeo, tá bom? Você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço. Tchau.